Dentro do universo de Naruto, existem muitos personagens com habilidades únicas, histórias interessantes e um potencial enorme que poderia ter sido muito mais explorado, mas poucos representam tanto a sensação de oportunidade perdida quanto Hidan. Hidan é o maior desperdício de Naruto, e não porque ele era fraco, muito pelo contrário, Hidan possuía uma das habilidades mais bizarras e perigosas de toda a obra. Ele era um personagem com um conceito extremamente diferente, uma presença marcante e uma técnica que poderia ter criado alguma das melhores batalhas da história. Mas, infelizmente, seu potencial foi muito maior do que aquilo que realmente vimos. Quando Hidan apareceu como membro da Akatsuki, ele imediatamente chamou a atenção. Diferente dos outros integrantes, ele não era apenas alguém buscando poder ou seguindo um plano comum. Hidan era completamente diferente. Ele era um fanático. Sua personalidade era uma mistura de loucura e confiança exagerada. Enquanto outros personagens da Akatsuki eram frios e calculistas, Hidan parecia lutar pelo simples prazer de causar sofrimento. Isso fazia dele alguém único. Mas o maior destaque de Hidan sempre foi sua habilidade principal, a imortalidade. Em Naruto, existem vários personagens com técnicas extremamente poderosas, mas poucos tinham uma habilidade tão absurda quanto a dele. Hidan simplesmente não podia morrer da maneira convencional. Ele podia sofrer ferimentos fatais e continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Essa habilidade mudava completamente as regras de uma batalha. Imagine o potencial disso contra ninjas mais fortes. Um inimigo poderia acertar um golpe perfeito, destruir seus órgãos ou causar um dano que normalmente acabaria com a luta, mas Hidan continuava avançando. Ele era alguém que podia transformar qualquer erro do adversário em uma vitória instantânea. E é justamente aí que está o desperdício, porque a habilidade de Hidan tinha muito mais possibilidades do que foram mostradas. A técnica do ritual de Jashin era uma das mais assustadoras da obra. Depois de construir uma pequena quantidade do sangue do inimigo, Hidan podia criar uma ligação entre os dois e causar danos em seu próprio corpo para atingir o adversário. Na prática, isso significa que um simples arranhão poderia se tornar uma ameaça mortal. O problema é que Naruto tinha um universo enorme, cheio de personagens interessantes, e Hidan acabou sendo utilizado apenas como um inimigo específico para desenvolver a história de Shikamaru Nara. E isso não é algo ruim. A luta entre os dois foi excelente e mostrou o crescimento de Shikamaru depois da perda de Asuma. Mas, ao mesmo tempo, ficou aquela sensação de que Hidan poderia ter entregado muito mais. Porque pense nas possibilidades. Como seria Hidan enfrentando ninjas que não conheciam sua habilidade? Como seria uma luta dele contra usuários de técnicas de longo alcance? Como outros membros da Akatsuki realmente enxergavam alguém que não poderia morrer? Essas perguntas nunca foram totalmente exploradas. Além disso, a origem de Hidan também era um grande mistério. A religião de Jashin, a origem da sua imortalidade e os limites dessa habilidade poderiam ter criado uma das histórias mais interessantes de Naruto. De onde veio esse poder? Existiam outros seguidores capazes de fazer o mesmo? Qual era o verdadeiro objetivo de Jashin? A obra representou várias perguntas, mas poucas respostas. E isso é uma pena, porque Hidan tinha algo que muitos vilões de Naruto não tinham: uma identidade extremamente forte. Ele não precisava de uma história de vingança complexa ou de um grande plano para ser interessante. Sua própria existência já era perturbadora. Ele era alguém que acreditava em uma ideologia completamente diferente e estava disposto a fazer qualquer coisa por ela. Hidan representava o lado mais sombrio da fé levada ao extremo. Ele era a prova de que nem todo vilão precisa querer dominar o mundo. Às vezes, o mais assustador é alguém que simplesmente acredita estar fazendo a coisa certa enquanto comete atos terríveis. Outro ponto interessante é que sua personalidade combinava perfeitamente com sua habilidade. Um personagem que não teme a morte porque literalmente não pode morrer.
Isso criava uma confiança absurda e fazia seus inimigos sentirem algo diferente do medo. Ele não lutava como alguém tentando sobreviver. Ele lutava como alguém que acreditava já ter vencido. No fim, Hidan continua sendo um dos maiores Ishi de Naruto. Ele tinha uma das habilidades mais criativas, um conceito único, uma personalidade memorável e uma conexão com um mistério que poderia ter sido explorado por muito mais tempo.